irmãos da Casa Cristã Espírita Maria de Nazaré, da Rocinha, e do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia do Leblon. É com muita alegria em nossos corações que hoje voltamos aos estudos da casa para refletir nesse momento sobre um tema que a Joana de Anjos, da Benfeitora Espiritual, nos traz na psicografia do Divaldo Pereira Franco, no livro Renovando Atitudes, a lição número 22, que nos fala das emoções. E é um momento muito propício para refletirmos nesse assunto, porque diante da situação em que vivemos, que nos encontramos, nós temos que ter a nossa atenção voltada para aquilo que nós sentimos, para aquilo que nós estamos vivenciando em nossas vidas nesses momentos. Mas antes de começarmos a refletir sobre o texto da nossa benfeitora espiritual, nós convidamos os companheiros a que nós possamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, aos bons espíritos que nos assistem e nos amparam em todos os momentos da nossa vida, para que tenhamos momentos de aprofundamento no entendimento dos sentimentos que nos afetam a alma. E que nós possamos então pedir a Ti, ó Pai de amor, de eterna bondade, que nos abençoe nesse momento, iluminando as nossas consciências, para que nós possamos perceber a mensagem do Evangelho do Cristo e com ela nos sentirmos mais aptos a enfrentarmos a situação que a vida nos oferece como meio de progresso e de renovação. Então, quando a Isabel nos convidou a fazer esse estudo, nós imediatamente colocamos a nossa mente a pensar acerca desse assunto, das emoções, e nos veio a lembrança do livro Nosso Lar, quando o André Luiz descreve, ele estava junto com Lísias, então ele vê, no aparelho similar ao aparelho de TV que nós conhecemos aqui na Terra, o locutor da colônia de moradia, que é uma colônia que fica junto ao umbral, conforme André Luiz titula, as regiões de dor e sofrimento, e que por volta de agosto de 1939, nas proximidades do início do conflito da Segunda Guerra Mundial, o ambiente fluídico do planeta era bastante denso, bastante escuro, bastante tumultuado, afetando inclusive a essa colônia de moradia e o planeta como um todo e a psicosfera das regiões próximas ao nosso planeta. Então ele fazia um apelo dramático para que quem pudesse viesse em ajuda naquela situação para acalmar, serenar e ajudar nos conflitos que estavam se desenhando inevitáveis naquele momento. E depois, então, na continuação das narrativas de André Luiz, ele vai nos falar que o Ministério de Regeneração teve que ceder vários trabalhadores, que eles intitulam como sendo os samaritanos, que vão sair em socorro. E aí nós nos pusemos a pensar na situação da psicosfera do planeta nesse momento de tantas emoções conflitadas, tantos interesses mesquinhos colocados aí, tanto tumulto, tanto enlutamento nos lares, tantas faltas de leito nos hospitais, tantos médicos se desdobrando para ajudar as criaturas humanas nesse processo que nós estamos vivendo, e ficamos imaginando como a espiritualidade superior está agindo nesse momento no mundo espiritual. Então, é necessário que nós possamos
Prestar atenção nas nossas emoções. Elas surgem dentro de nós, às vezes por fatores externos, às vezes nascem de nós próprios, de dentro de nós mesmos. E como vamos poder perceber que tipo de emoção nós estamos sentindo naquele momento? O que é que aquilo nos traz como consequência no nosso dia a dia, na nossa vida? E a Joana, então, ela vai primeiro trazer aqui uma explicação da palavra emoção, que provém do verbo latino emovere, que significa mover ou movimentar, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação que tanto pode ser positiva, negativa ou neutra. Então, olha que interessante essa definição, né? Que os sentimentos, ele produz na mente uma movimentação que tanto pode ser positiva, negativa ou neutra, né? E diz Joana ainda, importa na ocorrência desse fenômeno são o seu propósito. O que importa é o propósito, assim como as suas consequências. Qual é o propósito desse movimento que a emoção nos traz, né? O que importa efetivamente nesse fenômeno, conforme diz a Joana, é o propósito. Qual propósito eu tenho dessa emoção que surgiu? E mais que o propósito que eu tenho, qual será a consequência disso, né, em relação ao que ocorrer a partir dessa emoção. E diz a Joana que quando se direciona ao bem-estar, à paz, à alegria de viver e de construir, contribuindo em favor do próximo, temo-la positiva ou nobre, porque edificante e realizadora. No entanto, se inquieta, estimulando transtornos e ansiedade, conduzindo nossa mente a distúrbios de qualquer natureza, temo-la negativa ou perturbadora, que necessita de orientação e equilíbrio. Então, se estimula transtornos e ansiedade, se conduz a nossa mente a distúrbios de qualquer natureza, ela é negativa e é necessário que seja reorientada, que seja reequilibrada. Os resultados serão analisados pelos efeitos que produzem no indivíduo, assim como naqueles nos quais convivem. Então, o resultado vai ser em função do que vai produzir em nós e naqueles que convivem conosco, estabelecendo harmonia ou gerando empecilhos. São as emoções responsáveis pelos crimes hediondos, quando transtornados, assim como pelas grandes realizações da humanidade, quando direcionado para os objetivos dignificantes do ser. Então, as emoções negativas produzem os crimes hediondos. E as positivas, elas produzem, né, a pacificação, a evolução, a renovação. No segundo caso, desfruta-se de alegria de viver e de produzir o bem-estar, enquanto que no primeiro proporciona sofrimento e angústia, desespero e consumpção. Para um ou para o outro objetivo são necessárias ferramentas específicas. Ela vai listar quais são as ferramentas específicas, tanto para as emoções negativas, quanto para as emoções positivas. E nas emoções positivas, ela relaciona o amor, a bondade, a compaixão, a gentileza, a caridade, a fim de lograrmos os resultados nobres. Ou, do contrário, né, a ira, a cólera, o ódio, o ressentimento, a desonestidade que leva ao crime e a todas as urdiduras do mal. No primeiro, constatamos a nobreza de caráter e dos sentimentos edificantes.
enquanto que no segundo defrontamos a pequenez moral, ao primarismo em que se detém o ser humano. As emoções, do ponto de vista psicológico, podem ser agradáveis ou perturbadoras, estabelecendo identidades tais como a aproximação, medo e repugnância e rejeição. O importante no que concerne às emoções é o esforço que deve ser desenvolvido a fim de que sejam transformadas as nocivas em úteis. É aquela colocação que o Paulo de Tarso faz em uma de suas cartas, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, ele está em mim. Ou seja, por vezes chegam até nós, no estágio evolutivo em que nós estamos, que é muito longe aquele que Paulo de Tarso já havia adquirido, né? É muito comum emoções conflitadas, emoções de baixo teor, de baixo nível, assomarem a nossa mente, ao nosso psiquismo, né? Então, quando se expressam prejudiciais, o indivíduo tem o dever de trabalhá-las, porque algo em si mesmo não se encontra saudável nem orientado. Então, se chega a emoção de baixo terror, de ódio, de rancor, de mágoa, de tristeza, né? Nós temos que procurar reorientar isso. Em vez de se dar expansão às tempestades interiores, deve procurar examinar em profundidade a razão pela qual se encontra de imediato tentando alterar-lhe o direcionamento. Então chegou a emoção de conflito, de mágoa, de tristeza, às vezes de ódio, de rancor. São sentimentos que ainda se assomam de nós e nos pertencem como tal, e que nos cabe, inclusive, na medida em que nós sabemos que aquilo não nos faz bem, nós temos que alterar e redirecionar. Quais são os elementos que podemos utilizar para isso? A oração, a prece, é com certeza o elemento mais eficaz, né? Depois aí os estudiosos que falam da meditação nos dão conta de que a meditação nos ajuda a trazer de volta a paz interior. E eles nos lembram, inclusive, que às vezes as emoções surgem em nós, os pensamentos surgem em nós, porque nos pertencem. Mas aí nós deveremos afastá-lo, né, de uma maneira educada, delicada, né? Ou seja, isso já não mais me pertence, já não mais me agrada, isso já não mais me faz bem e eu vou ter que fazer a substituição. As emoções têm sua origem nas experiências anteriores do ser, que se permitiu o estabelecimento de paisagens internas de harmonia ou de conflito. Não se deve lutar contra as emoções, mesmo aquelas denominadas prejudiciais, antes cabendo esforço para desviar-se da ocorrência daquilo que possa significar danos em relação a si mesmo e a outrem. Então, temos que trabalhar isso em nós, esses conflitos de emoções que estão presentes, né? Inevitavelmente, ocorrem momentos em que as emoções nocivas assomam volumosamente. E a Joana usa uma imagem aqui da tempestade, o volume de uma tempestade. Se já tivemos a oportunidade de observar uma tempestade se formando, né, é uma coisa dramática, especialmente quando estamos numa situação de fragilidade, né? Por exemplo, quem está em alto mar, ou quem está numa estrada, quem está num campo deserto, e ver que as nuvens vão se formando densas, escuras, e a tempestade se pronuncia que vai cair sobre nós, inclusive causando grandes dores e grandes sofrimentos. É o que acontece com as emoções por vezes, né? A gente percebe
que as emoções vão se assomando de nós e vai nos levando a um estado em que parece que nós estamos no meio de um furacão. E aí lembra Joana dizendo que a indisciplina mental e de comportamento abre-lhes espaço para que se expandam. No entanto, a vigilância ao lado do desejo de evitar-se danos morais, oferece recursos para impedir-lhes as sucessivas consequências infelizes. Então surgem as emoções, surgem os conflitos. Se nós agasalhamos isso, elas vão se avolumar, elas vão se aumentar e vão causar realmente um efeito funesto e de consequências infelizes, né? É o que nós temos observado aí pelas notícias que as redes sociais, a televisão nos mostram, né? De casais que se separam, pessoas que passam a não se entender, pessoas que se agridem, pessoas que chegam jovens, e às vezes até crianças mesmo, ao extremo do suicídio por não estarem tendo condições de enfrentar as situações novas que surgem de forma dramática. Como não se busca ressignificar esses sentimentos, nós causamos essas consequências infelizes. Nem sempre é possível evitar-se ocorrências que desencadeiam emoções violentas. Pode-se, no entanto, equilibrar o curso de sua explosão e direcionamento de seus efeitos. Raramente alguém é capaz de permanecer emocionalmente neutro em situações conflitivas. É o que está colocado aí, né? A situação econômica, política, de doença, e cada um dos grupos, ou vários grupos, cada um tendo um pensamento diferenciado, então nós entramos no meio desse furacão, desses conflitos, e tendemos a querer tomar partido de um lado ou de outro, e quando nós vemos, nós estamos realmente conflitados, sem ter a capacidade de nos tornarmos neutros, né? E rompe automaticamente a hostilidade em forma de autodefesa, de acusação defensiva, de revide. Então, nós vemos que essas situações nos levam a revidar, querendo nos autodefender. Pode-se, no entanto, evitar que se expanda o sentimento hostil, administrando as reações que produz mediante o hábito de respeitar o próximo, de tê-lo em trânsito pelo nível de sua consciência, se fez de forma primária ou desenvolvida. Então, respeitando o próximo, vamos analisar. Aquele que está tomando aquela atitude, é por que razão? Ele está numa condição evolutiva, talvez inferior à nossa, de incompreensão, né? De animalidade, de inferioridade, ou ele está numa situação de superioridade, né? Lembrando aquilo do Evangelho do Cristo. Qual é o fruto que aquela colocação, aquela emoção daquele que convive conosco, daquele que nós estamos observando, traz? É um fruto bom? Né? Se é um fruto bom, conforme o Evangelho do Cristo diz, ele provém de uma árvore boa. Se é um fruto ruim, ele provém de uma árvore má. Então nós temos que escolher. Né? Nós não escolhemos aquilo com que nos alimentamos. Né? Quando nós vamos ao mercado, quando nós vamos à feira, comprar fruta, legumes, mantimentos para a alimentação nossa e dos nossos familiares, não buscamos escolher as melhores coisas, né? Então é o que nós devemos fazer. Torna-se fácil, desse modo, superar primeiro o impacto e corrigir-se o rumo daquele que se transforma em emoções de ira ou de raiva. Vamos neutralizar o nosso sentimento. Não temos que ter ira nem raiva, independente do que esteja provocando em nós aquela emoção. Vamos nos apaziguar. Se tomas consciência de ti mesmo, dos valores que te caracterizam, das possibilidades de que dispõe,
é possível exercer um controle sobre tuas emoções, evitando que as perniciosas se manifestem ante qualquer movimentação e as edificantes sejam equilibradas, impedindo os excessos que sempre são prejudiciais. Na dúvida, se apazigua, se acalma, não acelera não seja reativo, seja proativo, construa o bem, onde tem o mal, construa o bem, onde existe o desequilíbrio, vamos ser nós o equilíbrio, é a mensagem do Cristo, dá outra face. Se alguém lhe bate na face direita, oferece também a esquerda, mas não é virar o rosto, bateu aqui, bate aqui também não, é modificar justamente as nossas emoções, os nossos pensamentos, transformar a nossa conduta, essa que é a finalidade. Quando são cultivadas as reminiscências das emoções danosas, aqui tem um ponto importante que a Joana vai nos chamar a atenção. No cultivo das reminiscências das emoções danosas, há mais facilidade para que outras se expressem ante qualquer circunstância desagradável. Ficamos alimentando coisas, mágoas, tristezas de coisas que já passaram, já estão, inclusive, sendo encaminhadas em outra direção, e nós estamos realimentando aquilo. Ao realimentar esse sentimento, nós damos margem, lembra a Joana aqui, de que outras emoções, né, venham no mesmo teor e criando circunstâncias desagradáveis. Como não se pode nem se deve viver de experiências passadas, o ideal é diluir-se em novas experiências para todas aquelas que causam dor e hostilidade. Isto é possível mediante o cultivo de pensamentos de paz, de solidariedade, criando um campo mental de harmonia capaz de manifestar-se por automatismo diante de qualquer ocorrência geradora de aflição. Trabalhando isso nós vamos criando um automatismo do bem, capaz de resistir àquelas situações que nos trazem conflito, que nos geram dor e sofrimento. E Gandhi afirma que não se deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade desse indivíduo, o que corresponde ao comportamento pacífico encarregado de desarmar o ato agressivo de quem se fez adversário. Eis porque resistência passiva consegue os resultados excelentes da harmonia. Então, quando nós agimos, quando nós reagimos igual à pessoa, se a pessoa vem com violência, com ódio, com rancor, com sentimento de raiva, e nós reagimos daquilo, nós apenas aumentamos o campo energético de desequilíbrio que já está criado pela pessoa. E aquilo, então, tende a aumentar as condições de dificuldade. Agora, se reagimos de forma diferente, o que acontece? Nós começamos a mudar, né, a atmosfera, a pacificar e a trazer aquele companheiro à razão, ao equilíbrio também. Né? Provavelmente, o inimigo, não entenderá de momento a não violência daquele a quem aflige, mas isso não é importante, sendo valioso para aquele que assim procede, porquanto não permite que a insânia de fora alcance o país da sua tranquilidade interior. Então, não vão entender a nossa atitude, mas nós vamos nos colocar em paz. Aquilo não vai nos afetar. A problemática apresenta-se como necessidade de eliminar os sentimentos negativos, o que não é fácil, tornando-se mais eficiente, diluí-los mediante outros de natureza harmônica e saudável. Acredita-se que a supressão da angústia, da ansiedade, da raiva proporciona felicidade.
não será com o desaparecimento de um tipo de emoção que se frustrará imediatamente a outra. A questão deve ser colocada de maneira mais segura, trabalhando-se sim pela eliminação das emoções perturbadoras, porém, ao mesmo tempo, cultivando-se e desenvolvendo aquelas que são as saudáveis e prazenteiras. Substituir uma por outra, né? Não se torna suficiente, portanto, libertar-se daquilo que gera mal-estar e produz decepção, mas agir de maneira correta a fim de que se consigam alegria e estímulo por uma vida produtiva. Viver por viver é fenômeno biológico. Se eu vivo meramente por ver, é fenômeno biológico. Tem uma lição do Emmanuel que ele fala. Os animais, os vegetais, as plantas fazem isso também o tempo inteiro. Então, para o ser inteligente, não basta viver por viver, né? É indispensável viver em paz, bem viver-se, em vez do tradicional conceito de viver de bem com tudo e com todos, apoiando em reservas financeiras. Então, muitas vezes nós achamos que estar bem é ter um bom saldo bancário, é morar numa casa extremamente confortável, é ter um bom veículo. Então, isso é viver bem, né? Esse conforto aparente. Mas quantas pessoas possuem tudo isso e não vivem bem? Então, é sinal que isso não é o motivo. O importante é viver em paz, conforme coloca aqui a Joana, né? Porque essas posições todas são transitórias. Pensa-se que é uma grande conquista, mas não se faz o mal a ninguém. Mas isso não faz mal a ninguém. Claro que não faz, mas isso também não traz a nossa estabilidade, a nossa tranquilidade, a nossa paz interior. Que se trata de um passo avançado, entretanto, é indispensável fazer-se o bem, promover-se o cidadão, a cultura, a sociedade, ao mesmo tempo elevando-se moralmente. Então, é necessário que nós promovamos aqueles que convivem junto conosco, a sociedade como um todo, porque se todos nós teremos que alcançar a perfeição, cada um de nós tem compromisso para com o outro, né? Porque todos teremos que chegar ao mesmo ponto, todos nós somos filhos de Deus. Quando se está com a emoção direcionada ao bem e à evolução moral, o pensamento torna-se edificante e tudo concorre para a ampliação do sentimento nobre. O inverso também ocorre, por conta do direcionamento negativo, as suspeitas que se acolhem, a hostilidade gratuita que se desenvolve, contribui para que o indivíduo permaneça armando, porque sempre se considera desamado. Mediante o cultivo das emoções positivas, aclara-se a percepção da verdade, das atitudes gentis, dos sentimentos solidários, enquanto que a constância das emoções prejudiciais faculta a distorção da ótica em torno dos acontecimentos, gerando sempre mau humor. Então, quando nós estamos numa condição, né, de conflito, nós estamos sempre de mau humor, nós estamos sempre indispostos e, consequentemente, nós estamos numa condição de malquerência. Quando se alcançar o amor altruísta, haverá o sentimento da real fraternidade, o equilíbrio se estabelecerá no ser em busca de si mesmo e de Deus. Jesus permanece como o exemplo máximo do controle das emoções, não se deixando perturbar jamais por aquelas que são consideradas perniciosas. Em todos os seus passos, todos os passos de Jesus, o amor e a benevolência, assim como a compaixão e a misericórdia, estavam presentes, caracterizando o biotipo ideal, o guia e o modelo para todos os indivíduos.
Então, nas situações de conflito, nas situações de dor, vamos nos ligar a Jesus, principalmente vendo na vida de relação, o que Jesus faria, ou o que ele fez numa situação parecida com aquela. Os seus inimigos, inimigos do Cristo, humilhado e condenado à morte, não teve uma emoção negativa, mantendo-se sereno e confiante, lecionando em silêncio, aliás, o testemunho que é pedido a todos quantos se entregam a Deus e devem servir de modelo à humanidade. Não se podendo viver sem as emoções, cuidar-se daquelas que edificam em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligente na Terra. Então nos cabe realizar isso, perceber, né? O que é a emoção que nos chega, nos traz? Está nos levando aqui. A que tipo de situação? Aquilo vai nos fazer bem, vai nos alegrar, vai poder promover a paz e o bem dos nossos irmãos da humanidade? Ou vai causar ainda mais conflito, mais dor? Aquilo que eu vou repassar, que eu vou replicar, que me chega na internet, quando chegar, aonde chegar, que emoção vai produzir na alma daquele que vai receber, que vai ler, que vai ver aquela mensagem? Será que é uma emoção perturbadora, conflitante? Se for, não repassa, esquece, nem guarda para você, deleta. Aquela palavra rude, mal colocada que nós ouvimos, né, que nos causou perturbação, não repassamos não, deleta, esquece. A situação do mundo está complicada? Está complicada. Né? Acreditamos que esteja. Acredito que nenhum de nós, desculpa, acredita que o mundo esteja nessa fase de transição, em que está esse caldo, né, de sentimentos, esse caldo de emoções, as mais díspares possíveis, as mais conflitadas, e parece até que o mundo está incendiado, está pegando fogo, está cheio de problemas. E aí nos lembramos de uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que está colocada no livro Espírito da Verdade, que é a primeira edição do livro, que o Bezerra de Menezes dá por título da lição Problemas do Mundo, que é uma coisa que nós deveríamos refletir sempre nesse momento. E o Bezerra diz o seguinte, que o mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas a teoria não resolve o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Nós vamos repetir, se vocês me permitirem. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria,
para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, conclui Bezerra, valorosos, estendendo a doutrina espírita que a desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. Então, nós temos que realmente divulgar pela palavra, mas também pelo gesto, pelas atitudes, pelo comportamento, aquilo que Jesus nos ensinou, que é o amar ao próximo como a si mesmo, chegando inclusive ao extremo de amar os inimigos, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos prejudicam em todas as situações. O importante é mantermos a nossa alma em paz. É difícil? É. Eu, por mim, digo, de mim é difícil, né? Mas aí nos lembramos de uma música infantil, né, que o grupo Coração Palpita canta de uma maneira muito bonita, muito interessante, e que na nossa escola de evangelização aí do Rita de Cássia, sempre também ouvimos, né, às vezes como quando vamos lá na presencial e mesmo pelas lives, né, quando está sendo transmitida essa música que diz assim: tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente começar com um abraço, abraçando a quem que queira abraçar. Nesses momentos até, agora é com o cotovelo, né? Com o pezinho de um lado e do outro, mas daqui a pouco estaremos, se Deus quiser, podendo realmente nos encontrar e nos abraçar. E não desista, e não desista. Todo dia é dia de recomeçar. Então, mude o pensamento, troque de atitude e seja uma pessoa melhor. Então, mude o pensamento, troque de atitude e seja uma pessoa melhor, que possamos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa convivência, emoções de paz, de tranquilidade, de amor para aqueles que convivem conosco, e nas emissões fluídicas, através da prece, do pensamento, emitir um pensamento de renovação. E renovação para o mundo que sofre muito. Todos os dias nos chegam pedidos de companheiros nossos, de familiares que desencarnaram, de familiares que estão nos hospitais. Nós próprios, inclusive, temos aqueles nossos familiares que estão nessa situação. Na grande imprensa, divulgação de milhares e milhares de mortos no mundo inteiro, de pessoas que estão hospitalizadas, que possamos a cada dia, a cada momento, né, em que a dor e a tristeza chegar junto de nós, poder dizer, não, meu Pai, eu tenho tanta coisa boa comigo, que eu possa pedir e seja amparado aqueles que sofrem mais do que eu, e seguirmos adiante, com confiança, com coragem, com fé, com determinação de renovar as nossas atitudes. Que Deus nos abençoe e ampare hoje e sempre.